Agora que eu vi, tá lá embaixo isso aqui. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Renato, seja bem-vindo. Tiago, bom vê-los aqui. Companheiros de armas, companheiros de saxofone, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Saxofone para todos, comigo, Raul Valente. Isso, agora vai melhorar aqui. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Comigo, saxofone Raul Valente, saxofone para todos. Toda quarta-feira, 19 horas. Uma aula 100% gratuita e online. Espero que estejam confortáveis e prontos para fazer os exemplos. São dois estudantes de saxofone, assim como eu, eternos estudantes. Então sejam todos bem-vindos, entrou o Janderson, mais um companheiro de armas ali. Então temos já um alto, um tenor e um soprano. Sejam bem-vindos aos tocadores de saxofone, sofredores que se divertem. Eu acho que dá para dizer isso, Tem o apoio de Companhia dos Tapetes do meu mentor, Jorge, Companhia dos Tapetes. Apoio técnico e de edição de vídeos e da minha filha Marina Belo Valente, meu amor. Microfones e apoio do Estúdio Esmaga, do Carlão. Um ótimo estúdio para ensaios ali no Boa Vista, Bacaxiri. Ótimo estúdio. Inclusive microfones maravilhosos. Hoje estou aqui com mais um patrocínio, mais um microfone do Carlão, um microfone que eu não sei a marca, que é este mic aqui, microfone sem fio, que fiz a abertura, tem uma qualidade boa de microfone. Carlão me facilitando a vida aqui, grande Carlos. Sejam todos bem-vindos, então vamos começar a aula. Então a aula de hoje, eu sempre estou tentando alternar entre os assuntos e dizer, para não ficar sempre a mesma coisa. Então, às vezes estou falando de intuição, às vezes estou falando de divisão, às vezes de teoria, às vezes dos instrumentos e por aí afora. Então, quando você pensa que tem que estudar alguma coisa, a gente às vezes não sabe exatamente por onde começar. Perdão, um problema na embreagem faz alguns dias. Então, quando você não sabe por onde estudar, normalmente você estuda aquilo que você mais gosta, ou aquele desafio, fica dias e dias batendo na mesma tecla. Certas coisas surtem efeitos dessa maneira. Então, é muito interessante que você estude alternadamente os assuntos. Se você vai estudar só chorinho para uma apresentação, estude os chorinhos para a apresentação. Se você tem que estudar algo técnico, estude aquilo, mas tente variar entre técnica com teoria, leitura, repertório, percepção e criatividade. Então, no final das contas, tudo vira um pacotão para você poder tocar o teu instrumento. Quando eu digo a técnica, então muitas vezes fala, você sabe escala? Eu sei a escala de Dó maior. Então, escala de Dó maior, escalas maiores são as escalas
porta de entrada das escalas. Então, escalas são o quê? São padrões sonoros que foram estabelecidos para produzir frequências ordenadas. Então, independente da cultura, sempre há algum padrão ordenado. Você pega o padrão árabe, tem um som característico, né? Pega um arpejo nordestino, né? Pega uma escala de blues. Cada coisa tem uma sensação sendo passada por causa da sequência de frequências e, claro, que o ritmo também ajuda. Tá? Então, quando você começa a estudar algumas coisas, então, não esqueça, a leitura é essencial. Opa, fazendo caca aqui. Você não pode ser um analfabeto musical. Mas na minha concepção, então, como é popular, né, eu diria, você também não pode ser alguém que só fala lendo um texto, um discurso escrito. Você tem que saber decorar discursos, mas você também tem que saber falar por conta própria para cada situação. Essa é uma ideia. A gente não faz isso no dia a dia falando. Você fala e você lê. Você lê e você fala. Você fala algo de acordo com o contexto. Então, quando eu digo, eu comecei a live com Garota de Ipanema. Eu fiz a melodia da música. Eu fiz a melodia da música, mas eu posso fazer, além da melodia, algumas outras coisas. Observe. Eu peguei algumas escalas e segui a sequência dos acordes que estavam com durações específicas nessa música. Então, como a chamada é use elementos musicais para que você improvise, os elementos são ritmo, melodia e harmonia. Harmonia por conta do piano, do violão, nesse caso da guitarra, mas a harmonia deve ser seguida aqui. Se o cara faz o primeiro acorde que ele está fazendo é um acorde de Fá maior com sétima maior. Olha só. Né? Então, se eu pego esse acorde e faço junto com ele, eu estou fazendo exatamente o que ele está fazendo. Mas ele mudou de acorde. Sim, a música tem uma estrutura específica. É para fazer sempre a mesma coisa? Não, você faz de acordo com o teu gosto. Você faz. Então tem um comentário ali que eu não consegui, só peguei o finalzinho. Improvisação vertical ou pensa nos modos. Então peraí, já entra nesse detalhe. Então você segue os acordes, você segue aquilo, você pensa. Então, existe um modo simples. Você toca aquilo que está lá e você toca aquilo que não está lá. Você toca exatamente a sequência das notas ou você toca outro naquele lugar. Então, isso tudo vai fazendo com que você aprenda sabores óbvios e sabores exóticos, digamos assim. Mas o importante é que você faça algo que tenha um efeito musical, que seja bom para os ouvidos seu e dos ouvintes. Né? Então, a parte estética envolve todo um outro universo paralelo. Eu quero falar mais assim da parte teórica e técnica, mas não deixa de ter como, né? Então, se eu penso por meio dias dentro dos acordes, sim, eu penso nas melodias dentro dos acordes e dos acordes que cabem nesses acordes e de outras coisas que combinam com esses acordes. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Ficou meio confuso esse começo, mas eu não falei que o cara está tocando. O primeiro acorde é um Ré maior com sétima maior, é Fá.
Combinou exatamente dentro dele, faz um Sol 7. Então, vou fazer os dois acordes, observem, então, como combina completamente com a sequência harmônica dos acordes, a melodia do sax. Perceberam como ficou bonitinho, combinando? Eu não estou me acertando com isso aqui. Ficou combinando, porque eu estou tocando exatamente o que ele está tocando. Mas eu posso substituir. Então, um exemplo. Nesse Fá 7, em vez de pensar nesse Fá 7 como Fá maior, aí começa a entrar em harmonia, que você começa a substituir algumas coisas, mudar de lugar uma nota, mudar uma sequência de arpejos. Né? Você começa a ter, lembrar outras melodias, usar notas mais tensas, notas mais frias. Né? Mas então, eu posso pensar nesse Fá maior como Dó maior. Olha a diferença, como fica diferente. Eu vou fazer o arpejo. Opa, perdão, peraí. Dó maior. Isso. Agora eu ia fazer Dó maior. Pronto. Não estou tocando flauta? Olha só que interessante. Ficou bem diferente, né? Não era bem esse o assunto direto. Então, você faz o que você sabe, você faz aquilo que você sente. Você estuda para ter receitas dentro daquela música. Você saber a sequência de acordes. Por isso que você deve estudar, então, escalas, ritmo, ouvir muita música, tirar música de ouvido, estudar leitura, sabe? Absorver o vocabulário escrito e ouvido. Passar, eu sei tocar a escala de Dó. Sim, eu sei fazer escala de Dó, mas eu sei fazer todas as outras maiores, as outras menores. Né? Sei fazer escala diminuta? Então, quando vocês pegam outros formatos, vocês tom inteiro, escala alterada, você vai estudando, isso você vai estudando, vai assimilando para o teu fraseado como usar esses temperos diferentes. Esse que é o problema. Se você não sabe usar numa escala simples, como é que você vai usar isso numa escala mais complexa? Se você não conseguiu estudar uma escala simples, como é que você vai estudar uma escala mais complexa? Me explique. É complicado. Se eu não sei fazer essa frase em Dó, como é que eu vou fazer, né? Uma outra escala, porque eu não enxergo o movimento, eu não enxergo as notas que estão dentro dessa escala. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir absorvendo modelos sonoros, modelos rítmicos, modelos harmônicos. Então, harmônicos eu quero dizer acordes, escalas e arpejos, é tudo interrelacionado, são parte da mesma coisa. O acorde é o que faz o piano, o violão, e o arpejo são as mesmas notas tocadas em sequência no instrumento melódico. Foi o que eu demonstrei para vocês. Então, quando você começa a entender isso, você começa a entender que dá para fazer ritmo em uma escala ou em uma nota. Se eu pegar a nota, né? Eu fiz algo percursivo, né? Num acorde, uma terça nota desse acorde, olha só. Então ficou interessante, né? Porque ficou percursivo. Inclusive a nota está em comum na maioria dos acordes que estavam passando. Nossa, combinou uma nota. Então, se você consegue saber as notas que tem em comum entre os acordes e as notas que são diferentes entre eles e migrar ligando essas ideias, você começa a ter mais tarimba, mais malandragem, mais ingredientes para serem usados. Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Eu tenho... Cadê, meu Deus do céu? Cadê? Isso.
Ó, eu vou pegar um acorde de Ré, Fá 7 aqui agora. Então, independente do significado do sobrenome, é um Fá. A Garota de Ipanema era um Fá com sétima maior, este é um Fá com sétima menor. Muda o sabor. Mas, ao mesmo tempo, então, eu posso fazer a mesma coisa. Olha só que interessante. Só que eu vou utilizar a escala. Se eu sei fazer a escala que está combinando com isso dali, o que eu tenho que fazer? Ritmo, melodias, né? Desenhos melódicos atrelados a alguns elementos. Então, a divisão que eu vou colocar em cima dessas notas, com a sequência de velocidades variando com as divisões, acentuações e articulações. Nossa, quanta coisa, eu não consigo fazer isso tudo ao mesmo tempo. Não, faça por partes. Primeiro, vocês observaram que eu coloquei o mesmo ritmo, tanto de Garota de Ipanema, quanto sozinho, quanto nesse funk? Não combinou, porque a nota estava dentro e eu estava atrelado ao ritmo. Eu não fiquei sincopando ou fora o tempo todo. Aí eu demonstraria que eu não tinha nenhuma noção rítmica junto com a música. Então eu tenho que pensar que a música tem um tempo que está sendo feito, né? Lembra da live dos tempos? Tá lá. Tô me batendo aqui, desculpe. Tá lá na parte dos meus vídeos, como usar os tempos. Foi feito live. Você usa células rítmicas, variação de duração de notas. Então, desenhos melódicos, a famosa frase em terças, ascendente, descendente, igual ao final de Asa Branca. Quem já me viu falando isso aqui centenas de vezes, vocês já viram falando isso. Então, quando você começa a perceber que as frases, as escalas e as divisões têm buquês, têm sabores diferenciados, e você percebe que naquele momento você pode colocar aquele sabor. Nossa, nisso aqui vai ficar bom se eu colocar esta divisão. Por exemplo, nesse funk, eu tenho algumas coisas que eu gosto muito de fazer. Vamos, olha só. É uma frase que eu uso muito, né? Eu uso aqui, ali, acolá. Eu poderia usar a mesma coisa, vamos ver, aqui. Perceberam? Eu usei praticamente a mesma divisão, o mesmo intervalo e a mesma intenção. Perdão. Então você muda de escala, você muda de sabor, você muda de velocidade, você muda de sabor, você muda de desenho, de sequência melódica. Quando eu falo sequência melódica, é como se eu escolhesse uma sequência de números. Pense, uma escala tem 7 notas, uma escala diatônica. Se eu repetir essas notas 2 vezes, eu tenho 14 notas. Se eu fizer um desenho numeral, né? 1, 4, 2, 5, 3, 6, 4, 7. Com esse intervalo, como que fica isso? 1, 4, 2, 5. Perceberam que interessante? Foi o mesmo formato do intervalo de terça, só que com um espaçamento maior. Uma nota por tempo. Sol, Mi, Lá, Fá sustenido, né? É porque eu usei a escala de Ré aqui no alto. Perceberam? Então, tudo leva a você ter sabores. Tá. Então eu tenho que estudar a escala, eu tenho que perceber o tempo, eu tenho que ter desenhos melódicos, sim. Mas se você não usar a sua intuição,
você fica um robozinho repetidor de formulações. Né? Eu fico fazendo a mesma frase para todo lado. Aí eu mudo de música. Sou diferente, porque o ritmo era diferente, a velocidade é diferente. Mas daí se eu colocar a nossa garota de Ipanema aqui desde o começo, dá para fazer a mesma coisa. Perceberam? Então, eu fiquei monótono. Eu não criei, eu não modifiquei o meu tempero. Eu não dei aquela pitada em cima daquele momento. É isso que eu quero que vocês entendam. Você pode fazer a mesma coisa com maneiras diferentes. Ó. Claro, aí eu já usei uma nota que estava fora daquela sequência da mesma escala. Vocês perceberam? Então, quando você começa a fazer esse tipo de coisa, você começa a perceber que uma parte é você perceber o sabor, você ter o racional para saber qual é o acorde, a escala que você vai usar ou que você não vai usar naquele momento. Você saber a duração daquele acorde. Você saber quando ele está, né, quando ele tá mudando. Então, quem toca instrumento harmônico tem uma grande noção disso. Quem toca instrumento melódico às vezes se bate, mas você se habitua a acompanhar a harmonia. Né? Você não fica pensando 1, 2, 3, 4. Vou tocar Fá 4 tempos e daí vou tocar Mi 4 tempos. Não, você está fazendo um cálculo, virou um contador musical novamente. Não. A gente precisa de contadores, mas você não precisa ser um contador. Você faz um contador para estudar, mas você tem que estar fazendo a parte criativa. Então, uma das coisas da criatividade é você fazer algo inesperado com aquilo que você já tem de vocabulário e você fazer algo que nem você sabe de onde vem. Aí que vem a coisa da inspiração, que eu diria que é inspiração divina, graças ao bom Deus. A inspiração divina, sabe, aquela fagulha divina que tem lá dentro que a gente não sabe onde é que é lá no fundo do seu ser. Sabe aquela frase que às vezes você fala sem querer, aquela coisa que você faz uma jogada num esporte e não sabe como é que conseguiu, sabe, uma coisa assim que diz, nossa, estava inspirado, algo aconteceu, exatamente, porque você fluiu, flow. Então essa coisa do esporte tem disso, a coisa da arte tem isso. Você deve aprender a fluir. Então, se eu ponho o Garoto de Ipanema para tocar, eu procuro fluir cada vez de um jeito diferente. Senão eu vou parecer aquelas pianolas, sabe? Aquela que vem com o rolo, tocando sempre a mesma coisa. Para entretenimento, não tem problema. Você está fazendo música para o teu cliente. Posso ficar tocando a melodia. Eu não quero que você improvise. Tá bom, meu cachê é o mesmo. Mas que isso vai me dar um problema existencial, vai. Eu gosto de mudar as coisas. Então, ó, essa frase, da maneira que eu fiz aqui, eu nunca havia feito igual. Eu procurei usar outro, eu falei, não, vamos sair de um lugar diferente, e fiz um elemento. Claro que tem um pouco de característica do meu vocabulário, mas eu usei algo inédito no Garoto de Ipanema. Além da melodia da música. Isto é improvisar. Eu usei as escalas e formulei algo. Claro que quando você está fazendo alguma coisa, e é uma coisa bem comum, é quando você lembra outra música dentro de uma mesma música. Então, a Garoto de Ipanema eu posso lembrar outras melodias. Então, quando você vê uma característica harmônica de um acorde, e que você sabe, ou de uma cadência de acorde, sequência de acordes, padrões,
E você sabe, então, isso que a gente estuda muito, porque você estuda, então, na escala, intervalos, arpejos, os modos. Então, por exemplo, você pode pegar uma frase. Ótimo. Mas eu posso fazer isso um tom abaixo. Uma frase do Oliver Nelson. Meio tom acima. Outro tom. Você estuda isso para ter esse arsenal de cartas na manga. Você precisa ter isso. Mas a parte daqui, então, você tem várias saídas, coisas prontas, inclusive melodias de outras músicas que cabem naquele mesmo lugar. Olha o exemplo, que legal. Desafinado e samba de verão. Samba de verão. Então, se você fizer isso muito ou por muito tempo em todas as músicas, também fica cafona, careta, quadrado, formulado. Você perdeu a criatividade, não tem mais nada ali. Então, o que você deve começar a fazer? Você deve aprimorar a tua escala mais fácil, a escala de entrada, Dó maior. Vários arpejos, vários movimentos melódicos, várias divisões, várias velocidades. Ter o máximo de vocabulário nessa escala. E, ao mesmo tempo, como eu mostrei agora há pouco, eu fiz em Ré maior, fiz em Dó sustenido e fiz em Dó a mesma frase. Então, só que comecei estudando em Dó, na verdade foi em Ré, mas comece por Dó. Só as teclas brancas, sabe? É mais fácil a visualização, é mais fácil o mecanismo. Claro que se você estudar qualquer um dos mecanismos, todos funcionam. E esse é o objetivo final. Você tratar igual todas as escalas, todos os arpejos, niveladamente. Você não pode saber, eu sei tocar muito bem em Dó, mas, puxa, Mi maior, não dá para fazer em outro tom? Não. Não é o tom que é difícil. É você que estudou pouco. Né? A gente aprende isso apanhando. Então, estudar todos os tipos de escalas acaba fazendo com que você tenha sabores e noções. Nossa, que interessante, né? Escala cromática, aquela que é todas as notas, né? É bem interessante. Escala de tom inteiro. Elas são usadas em situações harmônicas. Então, mudando a escala. Então, a escala diminuta, que é uma das minhas favoritas, amo. É uma escala que tem, assim, normalmente meio, 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 ou meio, din, dom, dom, din. E ela tem um sabor, nossa, é muito usada em frases de choro. E se resolve de outro jeito, né? Em tudo, música clássica, tudo. Então, as escalas são elementos de sabores, de sequências de frequências que produzem coloridos, sabores diferentes. Tá? Então, quando eu vou tocar, eu penso no modo do tom que abrange todo um trecho, ou apenas nos acordes por acordes, ou apenas por algo que eu sei que produz uma sonoridade naquele momento. Né? Mas no caso da escala diminuta, aqui, dá uma olhada só. Ouça. Interessante, né? Ela parece meio sinistra, mas na verdade é um sabor rico. Então eu posso desenhá-la, fazer apenas o arpejo. Parou? Por que parou? E parou mesmo. Não entendi o que aconteceu aqui. A música parou no meio. Deu problema no som. Por que você fez isso?
A caixa de som desligou sozinha, perdão. Aí eu tenho jogadas, né? Então o que eu acabo fazendo? Eu uso aqueles temperos da maneira que me vem criativo. No momento, eu ajo com as notas como eu ajo com as palavras, como eu ajo com o corpo, com o que eu vou fazer de acordo com cada situação. Eu vou ter um momento de discussão de trabalho, eu não vou ficar contando piada. Né? Vou ter um momento divertido, não vou ficar brigando com a pessoa. Sabe, você interage com o público da mesma maneira que você interage com as pessoas, na maneira social, verbal, né, sentimental. A música é algo sentimental, para criar sentimentos. Todo mundo ouve música para se alegrar, para ficar melancólico, para ficar romântico, para ficar, para fazer reativar memórias. Inclusive a musicoterapia é muito usada, né, para quem tem problema de memória, idosos e tudo. Às vezes o cara não lembra de nada de ninguém, mas você põe uma música que ele ouviu 80 anos atrás quando estava apaixonado e reativa os neurônios. Então a música é muito forte. Todo mundo ouve música em algum momento. Seja um rock, um pop, um jazz, um blues, um sertanejo, um chorinho, né? Um gospel. Todo mundo está ouvindo algo que produz uma sonoridade. Né? Eu adoro tocar blues, jazz, mas eu gosto muito de tocar samba, baião. Adoro estudar e tocar chorinho. Adoro estudar música clássica, apesar de eu considerar muito difícil, que eu sempre tento tocar. Mas os temas de jazz eu adoro também. Então, cada coisa tem a sua característica, a sua estrutura, e você vai passando a parte rítmica, melódica e de escalas e de temperos para improvisar. Então, peraí. Isso é uma mescla entre o que você estuda e o que você sente na hora. Entende? Você tem dois aplicativos funcionando. Procura pôr o coração na frente, mas em segundo plano está o racional te apoiando para que você crie algo. Para não ficar fazendo cálculo. Né? No diminuto aqui eu fiquei fazendo praticamente só as frases prontas. Aquela hora no Garoto de Ipanema eu fiz algo inédito. Depois eu só lembrei outras melodias. Então, o legal é quando você toca e flui. Esse fluir, esse flow pela música, eu diria que é o momento mais interessante. Claro, você ser o intérprete de uma peça com uma execução riquíssima, nossa, tem todo mérito. Mas quando você toca algo que você não sabe de onde veio, ninguém nunca viu, e você toca as pessoas, aí sim, aí você fez a linguagem divina. Sabe aquela partícula que veio lá de cima, assim, pum, você pôs para fora. Que veio do fundo do teu DNA, do fundo da tua alma. Quando você consegue fazer o público calar a boca e bater palma e gritar porque você fez algo, isso é meio raro, mas é tão interessante quando você consegue. Então é tipo aquela jogada, coisa de jogador de futebol. O cara tá ali naquela, de repente ele sai, dribla 1, 2, 3, 4 e da grande área uma bicicleta no ângulo. Pô, mas você sentiu? Não, você pensou que ia fazer isso? Não, o cara fluiu pela jogada. Você flui pela jogada. Então é muito importante estudar tudo aquilo que eu estava falando. Ritmo, melodias, desenhos melódicos, as escalas, né, com todas as coisas que tem entre intervalos, os modos, arpejos. Porém, se você, com aquela escala que você mais domina, que é a escala de dó, por exemplo, no saxofone, ou no piano, as teclas brancas, e você não consegue brincar com um dedo naquilo, o que acaba ocorrendo? Você não está tentando desenvolver o caminhar, você fica sentado e dizendo, eu não consigo andar. Não, você tem que ser aventureiro, um aventureiro. Bate numa tecla, bate na outra. Que som produz quando faço com aquelas duas? E com outras duas? E com outra? Como é que faz? Então você vai descobrindo com acertos e erros como aprender a caminhar, falar, desenhar, escrever, tocar.
Agradeço muito a presença de todos que estão aqui. Muito obrigado. Quarta-feira que vem continuarei a live Saxofone para Todos. Espero que tenham gostado. Quem chegou agora, né, Eduardo, assista, estará nas minhas redes sociais e no YouTube. Tá? Não esqueçam de se inscrever nos meus canais, YouTube, Face, Instagram. E quem toca Saxit, vá na comunidade Saxofone para Todos, está ali na minha bio. A comunidade está crescendo, sempre tem uma aula ali, uma aula, um assunto interessante, algo musical, algo filosófico, histórico. Sempre estou postando alguma coisa que vale a pena ver. Comunidade Saxofone para Todos. E aguardo vocês na próxima semana. Agradeço, um abraço para todos, muito obrigado, fiquem com Deus. Obrigado, gente. Até mais.